A partir de agora, nós vamos começar o nosso Fenômeno Fica Alerta com informações lá direto de Brasília. O governador Renan Filho se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro para alinhar as decisões de combate à pandemia. E esse encontro terminou há pouco agora. E nós vamos direto via live com o governador Renan Filho, que está nesse exato momento nos acompanhando e vai nos explicar o que é que foi discutido, inclusive, nessa reunião. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, informação precisa e com exclusividade. Vamos primeiro fazer a primeira pergunta para a gente sentir como é que foi o clima da reunião. Foi tranquilo, foi tudo certo? Passa para a gente aqui, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os telespectadores do seu programa. A reunião foi no Palácio da Alvorada. Eu fui convidado, Wilson, pelo próprio presidente da República. Foi uma reunião amistosa. Eu sinto que o presidente, diante dos fatos ocorridos ao longo dos últimos dias, a intensificação do contágio, o aumento do número de mortes e o clima que essa pandemia traz para o Brasil, ele está tentando fazer uma inflexão um pouco da maneira como ele vinha enfrentando a pandemia. Está aproveitando para isso a chegada do novo ministro da Saúde e reiniciando uma interlocução. Eu sugeri que o trabalho fosse coletivo. Esse enfrentamento à pandemia, ele precisa de uma estratégia nacional, ele precisa de metas claras, de prazos a serem cumpridos. E eu abri a minha fala na reunião hoje, Wilson, dizendo que no Brasil, nesse momento, enquanto eu te concedo essa entrevista, tem 30 mil brasileiros em leitos de UTI, tem 150 mil brasileiros hospitalizados, só pela Covid-19. Essa doença leva mais gente aos hospitais no Brasil hoje do que todas as outras doenças somadas. Isso é muito significativo, é muito simbólico, é um momento especialíssimo. Por isso que a estratégia de combate à Covid precisa ser nacional e ter a participação de todos. Muito bem. Governador, avanços práticos dessa reunião. Na verdade, foram 7 governadores, os 6 praticamente ligados ao próprio presidente, e o senhor apenas, como o senhor nunca teve nenhum embate, enfim, na verdade, o objetivo é sempre fazer o melhor para todos nós alagoanos. Agora, houve alguma decisão prática nessa reunião, que aliás foram 300 dias e até então nunca tinha acontecido esse contato direto com a presença do presidente da República, né, governador? É verdade, né, Wilson? Dos 7 governadores presentes, 6 são mais aliados ao presidente. E eu não votei no presidente, mas ele me convidou para a reunião, talvez porque eu tenha sempre esse espírito colaborativo e porque eu também tenho verbalizado que não é hora para política, não é hora para politização do vírus, da crise, da pandemia, é hora para a solução. Mas com relação às medidas práticas da reunião, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, sugeriu a criação de um comitê gestor da crise, que possa ouvir a todos, a ciência, ter representatividade e colaborar nesse momento para o estabelecimento de estratégias, de metas mais claras, de respeito à curva de conhecimento que tivemos no ano anterior, respeito à ciência, e todos na reunião, inclusive o presidente, concordaram com isso. E o presidente sugeriu o presidente da República sugeriu ao presidente do Senado que fizesse a interlocução com os governadores de estado. Eu acho que o presidente deveria utilizar essa primeira reunião com um grupo de governadores menor, e parece que um grupo mais afinado a ele, o menos próximo sou eu próprio, nesse período inteiro, para ampliar a discussão com os outros governadores do Brasil e com os prefeitos também de capitais e prefeitos das outras cidades, porque esse enfrentamento ele é nacional. O Brasil precisa atuar como uma federação, com cada um cumprindo o seu papel, mas é inegável o papel do presidente da República, porque no presidencialismo brasileiro as pessoas depositam confiança e esperança no papel do presidente da República. Então ele precisa assumir e liderar a saída para essa crise.
Agora, governador, nessa reunião, que até então me parece ter sido bastante proveitosa e bastante solícita a todos os governadores e os presentes, o senhor também, nessa reunião, que servirá de base, por exemplo, para o próximo decreto que se avizinha, que se aproxima, governador? Na reunião, nós defendemos as medidas de distanciamento social e eu próprio falei para o ministro Queiroga que é importante que o Ministério da República verbalize qual é a sua posição, porque no passado os ministros estavam com dificuldade de tratar desse assunto. Porque no momento, Wilson, a gente precisa cuidar dos doentes, acelerar a vacinação, manter o distanciamento social e as medidas de higiene pessoal para permitir que a gente consiga tratar quem adoece e assim começar a sair da crise, né? Então as medidas de distanciamento são muito importantes e elas são sempre um ponto de muita dificuldade para o presidente, que parece querer mudar de posição, mas não ter a convicção necessária para isso. Nesse momento, ele acabou pedindo que os governadores, vocês presentes, flexibilizassem mais, então, ou ele foi mais incisivo de que aceitaria, inclusive, essas restrições, que acabou até falando que a própria Fiocruz fez aqui uma recomendação de que Alagoas e outros 14 estados também mantivessem, inclusive, essas restrições para diminuir essa curva de contaminação, governador? Eu registrei a importância da Fiocruz e do Butantan. O presidente ele não se referiu a distanciamento. Ele disse que precisa haver um equilíbrio entre a economia e a vida. E eu, na minha fala, coloquei que a gente tem que preservar as vidas, tratar as pessoas e pensar na saída para a crise econômica, porque isso é fundamental. Todo mundo concorda com isso, mas isso não significa não ter nenhuma medida de distanciamento, porque sem medidas de distanciamento, os casos explodem, Wilson. E o Brasil, e eu falei isso também na reunião, virou um celeiro de propagação de Covid-19. Nós estamos induzindo a mutação do vírus, induzindo o vírus a ficar mais capaz de contaminar pessoas, mais capaz de matar pessoas, e inclusive correndo o risco de daqui a pouco nem ver. Bom, governador, nós perdemos o seu áudio, governador. Vamos tentar ver se a gente restabelece. Eu não sei se ele... Nós perdemos o áudio do governador, vamos tentar ver se a gente consegue restabelecer o contato com o áudio. Não sei se o sinal caiu, enfim, mas é uma entrevista exclusiva. Nós vamos daqui a pouquinho voltar com o governador, assim que a nossa equipe técnica estiver já nos dando o aval. E a próxima pergunta que eu queria falar com ele é sobre essa questão também em relação às compras de vacinas. E o que a gente vai querer concluir com ele, se isso também terá influência nessa reunião em relação às ações, inclusive, e o novo decreto que já se aproxima. Inclusive, são 14 dias que nós estamos vivendo, nós voltamos para a fase vermelha com algumas flexibilizações, mas a próxima fase, inclusive, o que é que poderá acontecer? Os nossos números, como é que ficam? Poderemos ter aí uma situação mais complicada, talvez até de um lockdown ou restrições mais aí em atividades, já numa situação difícil que nós estamos vivendo? É isso que nós vamos querer saber também do governador em relação a essa reunião que aconteceu hoje com o presidente da República e os 7 governadores, 6 mais próximos, como nós citamos aqui, próximos ao presidente, e o governador Renan Filho não tem essa aproximação com o presidente com relações a votos, essas coisas de política, mas tem feito aí um contato também bastante aberto, transparente, sem nenhuma crise, até porque não é momento para isso. O momento é para que todos tenham agora a liberdade para trazer aqui as vacinas para imunizar a todos nós alagoanos. Nós conseguimos, gente? Estão tentando ver se a gente consegue restabelecer o nosso contato com o governador. E o que nós queremos saber, por exemplo, a Assembleia Legislativa, em caráter de urgência, também fez aí a votação e aprovou, inclusive, aí dando aval, né, a nível de Estado, para que o governo do Estado possa fazer compras também de vacinas. Mas nós precisamos saber também se o Ministério da Saúde também tem esse aval, se ele também vai liberar, se o presidente tocou nesse assunto, né, das vacinas que poderão ser compradas, tanto dessas da Butantan e da Fiocruz, né, já aqui no nosso país, mas também outras vacinas já aprovadas com as Anvisas, digamos assim, dos seus órgãos reguladores de vigilância sanitária dos seus países, se a Anvisa também daria esse aval para cá, como por exemplo a Sputnik V ou a Sputnik 5, né, que é da Rússia. Nós temos outras também da Pfizer e outras vacinas mais que venham para somar, tá? Estão falando comigo, mas estão falando bem baixinho, estou falando em outro ponto. Ok? Já foi restabelecido com o governador Renan Filho. Muito bem. Governador, então vamos voltar então com ele, direto de Brasília. Governador, me perdoe, mais uma vez a parte técnica acabou a gente perdendo o seu áudio e a gente acabou não ouvindo
a sua conclusão em relação a essa questão das informações dessa reunião para o novo decreto que já se aproxima. Olha, Wilson, nós tivemos um comportamento ao longo dos últimos dias de redução ainda pequena, ainda incipiente, da ocupação hospitalar em Alagoas. Nós vamos avaliar ao longo dos próximos dias e especialmente do final de semana para tomar a decisão com relação ao novo decreto na semana que vem. Mas nós vamos seguir da maneira que temos vindo até aqui, ouvindo todos os segmentos, conversando com as pessoas para encontrar o melhor caminho para Alagoas. Hoje, Wilson, Alagoas é o terceiro estado no Brasil onde menos morrem pessoas por cada grupo de 100 mil habitantes. E isso está ocorrendo por uma série de fatores. Nós estamos trabalhando próximos das pessoas, ouvindo a todos, mas priorizando a preservação das vidas, porque cada vida perdida não tem volta. É óbvio que nós temos também que equilibrar e garantir que, com a vacinação das pessoas, a nossa economia possa retomar. Governador, nós queremos saber o seguinte, a Assembleia Legislativa, em caráter de urgência, fez aí a sua votação e por unanimidade conseguiram liberar então o Estado para que faça compras em relação às vacinas. Foi debatido esse assunto com o presidente da República e os outros governadores nessa liberação do Ministério da Saúde para que os estados possam buscar outras vacinas para dar mais celeridade na vacinação dos seus estados? Isso já foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, né? O que nós estamos discutindo agora é o governo federal ressarcir os estados que vão comprar para que a gente disponibilize as vacinas ao Plano Nacional de Imunização. Alagoas vai comprar e deseja destinar as vacinas ao Plano Nacional de Imunização para que nós tenhamos uma estratégia nacional de vacinação do nosso povo. Eu conversei isso diretamente com o ministro Queiroga e nós, governadores do Brasil, mas especialmente os do Nordeste, que já fizeram um diálogo com a vacina, com o laboratório produtor da vacina russa, Sputnik. Estamos aguardando o novo ministro se pronunciar a respeito disso numa reunião conosco. Tá. Inclusive, essas outras vacinas já têm o aval da Anvisa ou apenas, como disse o próprio Supremo Tribunal Federal, se ela tiver o aval dos seus órgãos reguladores sanitários, por exemplo, dos seus países, elas já poderiam ser utilizadas tranquilamente pelos governadores? E a lei brasileira, Wilson, ela diz isso. Se ela tiver aval de outros organismos internacionais com a mesma importância e relevância que a Anvisa tem no Brasil, a gente pode utilizar a vacina. Mas a Anvisa tem um prazo de 5 dias depois da documentação entregue para fazer a aprovação do uso emergencial, seguindo a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. A gente espera que isso ocorra, dado que a vacina russa já tem sido aplicada em vários países no mundo. Governador, muitas categorias começam a fazer reivindicações por conta desse aumento, talvez agora que vai se iniciar com aumento e compras também de mais vacinas, pedindo a imunização. Por exemplo, os bombeiros, os policiais, os professores, não é? São categorias que estão também vulneráveis e estão em contato com muitas pessoas. Isso pode acontecer ou tem que seguir esse cronograma que foi determinado pelo Ministério da Saúde? Não, eu acho, Wilson, que a gente tem que priorizar as categorias, priorizar a educação e priorizar a segurança. Eles têm que vir logo após os idosos, né? Que são assim, aqueles que estão morrendo em maior número. Mas assim que a gente for vacinar as categorias, educação e segurança pública tem que estar na prioridade, porque eles estão na linha de frente. Com as vacinas agora que foram destinadas e foram liberadas pelo Ministério da Saúde, governador, para que as segundas doses que estavam guardadas fossem disponibilizadas para dar mais celeridade à vacinação, essas vacinas poderão então esticar as faixas etárias, diminuir as faixas etárias ou vão para essas categorias que o senhor citou que são prioritárias também? Não, eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Vacinar primeiro os idosos, que são as pessoas que estão mais se hospitalizando, mais agravando a doença e mais morrendo. E assim que a gente iniciar a vacinação de categorias, priorizar a segurança pública, que está na linha de frente, e priorizar a educação para o retorno tranquilo das aulas presenciais. Eu acho que essa é a estratégia que eu tenho sentido, inclusive, que os governos dos estados desejam fazer.
Governador, o projeto de lei, que até então já deveria ter sido votado há muito tempo e acabou mais tardiamente, mas nunca se é tarde para fazer essa votação, e aconteceu, a da lei que obriga o uso de máscara. O que deveria ser sensatez tem que se tornar lei para que algumas pessoas utilizem esse equipamento que faz aí uma diferença fantástica na contaminação da Covid-19, o coronavírus com a Covid-19. Com essa lei agora, então, todo o Estado, quando é que deve ser, por exemplo, sancionada essa lei e entra em vigor para que as pessoas possam ser punidas caso elas não usem as máscaras? O quanto antes, no dia que essa lei for chegar ao Palácio do Governo, depois de aprovada na Assembleia Legislativa, talvez ela tenha sido hoje, ou foi ontem, eu não sei. Hoje pela manhã. Foi hoje pela manhã, eu estou em Brasília, né? Eu estava na reunião pela manhã, se ela foi hoje, se ela chegar hoje, amanhã eu já sanciono. Porque essa lei foi uma propositura minha, foi uma propositura do governador do Estado, da Assembleia Legislativa, para que a gente tenha um marco legal, para que a gente possa cobrar mais e mostrar ao cidadão que isso é fundamental nesse momento. Por isso eu vou sancionar com muita agilidade. Ótimo, muito bem. Governador, para a gente poder encerrar, por conta da sua agenda também o nosso tempo, o que teremos de novidades, então, agora trazidas de Brasília, dessa reunião que me parece ter sido proveitosa e dessa celeridade, então, das doses que chegarão ao nosso estado? Olha, a novidade que eu levo, Wilson, é que houve um ponto de inflexão por parte do presidente. Ele deseja assumir a responsabilidade nacional. No Brasil isso é importante porque esse é o papel do presidente da República, é ele que carrega a confiança e a esperança de um país inteiro, e a gente espera que com a chegada do novo ministro, o Brasil enverede ainda mais esforço para a gente vencer essa pandemia que ontem matou mais de 3 mil pessoas e está assim, assolando a saúde do povo brasileiro e também a nossa economia. É isso que eu levo na bagagem e espero que nós tenhamos novas soluções nos próximos dias. Assim a gente espera. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom retorno e até a próxima. E o espaço continua sempre à disposição para informações importantes nesse momento difícil. Eu estava aqui analisando que o senhor, parece que até combinamos, nós estamos praticamente com a mesma cor de gravata, né? Enfim, né? Se eu estou parecido com você, Will, significa que eu tenho bom gosto. Muito obrigado, governador. Um abraço grande, sucesso, saúde. Muito bem.